Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Jana Narcisse, eu sou terapeuta energética e consteladora familiar. E estamos no mês das mães. E eu quero trazer aqui algumas consciências para este mês, para a sua vida. Então, vou trazer aqui 5 coisas, 5 motivos, de que impede você a prosperar. E trazendo isso na visão sistêmica e no campo energético. E o primeiro motivo é o emaranhamento com a mãe. O seu corpo, a sua resistência, tudo que envolve o seu campo energético, primeiro passa pela mãe, até mesmo a sua capacidade emocional. Então, se eu rejeito a minha mãe, se eu tenho dificuldade de tomar a minha mãe, eu tenho dificuldade na minha vida. Por quê? Porque eu tenho que entender que a minha mãe, ela foi a primeira que me nutriu. Mãe significa nutrição, vida, acolhimento. Então, ela foi a primeira que me nutriu no seu ventre. Tá, você pode até falar, ai, mas a minha mãe me rejeitou, minha mãe quis me abortar, mas não te abortou, você tá aí. Se você tá assistindo esse vídeo é porque você nasceu. Parabéns, você nasceu e você tá aí, você tem vida. Então não importa as circunstâncias, não importa o que ela pensou naquele momento, porque, gente, presta atenção, a mãe, ela não aborta o filho. Ela aborta a situação, ela quer abortar a situação. Talvez por medo, talvez por vergonha, de ter envolvido com uma pessoa casada, talvez pela situação de não ter condições de criar uma criança. Então presta atenção, não é você em si, e sim a situação. Então, se eu rejeito a minha mãe, se eu tenho dificuldade com a minha mãe, eu rejeito o dinheiro também. Olha aqui, que consciência, não? Já parou para pensar sobre isso? Pois é, se eu rejeito a minha mãe, até mesmo não tem como falar de mãe e não falar de pai também, mas se eu rejeito um dos dois, eu estou rejeitando a minha vida também, porque você é metade de cada um. No seu DNA, na sua energia, você tem a metade do seu pai e a metade da sua mãe. E quais são essas rupturas, em relação com a mãe? Abandono, rejeição, julgamento. Se eu julgo a minha mãe, eu também estou me julgando. Dor na relação com a sua mãe, entre outras coisas, Papéis invertidos, você querendo ser maior que sua mãe, querendo mostrar que você sabe tudo, que você é maior, que você pode mais. Isso também é uma ruptura, com esse laço materno. Então, a prosperidade, ela é ali, ó, grudada com a mãe, Tem uma frase de Bert Hellinger que diz assim: o dinheiro com a mãe vem, Com a mãe vem e com o pai fica. Então, assim, se o dinheiro não vem e se também o dinheiro não fica, ou até às vezes pode ser que o dinheiro venha, mas ele não fica, você tem que rever aí a situação. Com quem que você está em conflito? Com o seu pai ou com a sua mãe? Porque a prosperidade, ela é uma extensão, da vida. Ela é uma extensão. E por quem que passa a vida? Antes de chegar à minha vida, passa pela minha mãe, passa pelo meu pai. Então, presta atenção. Se você ainda tem esse conflito com a sua mãe, reveja. Mas eu não estou falando assim, vai lá e fala assim, mãe, vamos ter uma vida saudável, um relacionamento saudável. Talvez a sua mãe é narcisista. E eu não estou falando para você ir lá e abraçar ela e fazer, o que você nunca fez e esperar também que ela faça o que ela nunca fez por você. Não é isso. Mas tomar a mãe é ter a consciência em você. É tomar essa força em você, sabe? É você sair mesmo dessa criança ferida, essa criança que se sente ainda rejeitada, que se sente abandonada. Abraçar essa criança, porque é só você que pode ter acesso a ela.
E você olhar, ok, eu cresci, agora eu sou adulta, então eu preciso ter maturidade, autorresponsabilidade para poder lidar com essas situações, sabe? E você ir para sua vida. Porque a gente não tem mais que ficar esperando a mamãe e papai dar as coisas pra gente, não. Não precisa mais ser assim. A pessoa adulta, ela entende que ela tem autorresponsabilidade. Que agora você não vai falar assim, agora eu entendi por que que eu sou assim, porque minha mãe, ela é narcisista, porque minha mãe fazia isso comigo quando eu era criança, ou não fez, né, algo, né, que você achou que ela deveria fazer. Mas presta atenção, gente, o adulto, quando ele toma autorresponsabilidade, ele assume. Então, assim, tudo depende da forma que você vê, da forma como você vai lidar com essas situações. Então, assim, não vem falar pra mim que, eu não prospero porque minha mãe, minha mãe não me deu o que precisava dar na infância. Gente, presta atenção. Eu não cresci com a minha mãe, né? Por muito tempo eu fui vítima. Me sentia vítima. Nossa, eu adorava falar da minha vida triste. Eu não conheci meu pai. Meu pai não quis saber de mim. A minha mãe faleceu, eu tinha 6 anos. Nossa, eu adorava falar essa história triste para as pessoas. Eu me sentia vítima e as pessoas ficavam com dó. Claro, né? Você foi crescida sem pai, sem mãe, né? Então imagina, né? Eu também não vou falar para você que eu fico feliz por isso, não, claro que não. Mas muito tempo eu me vi vítima, sabe? E achando que as pessoas tinham que cuidar de mim, que tinha que ficar com dó de mim e que tinha que dar as coisas, sabe? Muitas coisas eu ganhava, sabe? As pessoas eu acabava até criando uma dependência emocional com algumas pessoas, né? Tipo assim, de acolhimento, sabe? Eu sempre gostei, até hoje, eu tenho a maioria das minhas amizades são pessoas mais velhas, né? Então eu sentia muito bem acolhida, sabe? E isso me deixava muito confortável. Mas aí não é destino. Eu falo que Deus é tão incrível, sabe? Porque ele vai tirando isso de você, para você se autoconhecer, para você tomar a sua vida sem ficar apegado a ninguém, sabe? E isso foi o que aconteceu comigo. Eu saí dali da onde eu morava, saí das pessoas que eu tinha aquele apego emocional, sabe? Pessoas que me acolhiam como filha, sabe? Como amiga, como irmã, enfim. E eu fui entendendo quem eu era. E ali, muitas vezes, até eu entender o que era terapia, passei por algumas provações, entende? O terceiro motivo é crença sobre dinheiro. Sabe aquelas coisas que a gente vai escutando desde a nossa infância? Que dinheiro não traz felicidade, que todo rico é metido, que pobre vai pro céu, e o rico vai pro inferno. Isso daí, gente, é passado de geração em geração. Isso se chama vozes dos nossos antepassados, né? Que vai passando de geração em geração. E aí a gente acaba acreditando, né? Por que será? E isso não só na nossa casa, mas em todo lugar, né? E principalmente quando se trata de religião, da igreja, né? Que você tem que ser humilde, né? Que você não pode ter ambições, que você não pode querer ter coisas boas, caras. Nossa, gente, eu, eu confesso que eu tinha muita, muita, muita crença sobre dinheiro, né? E talvez eu ainda tenha, sabe, coisas assim lá enraizada, porque eu não vou falar para você que é tão simples assim, que crença você não tira uma e coloca outra, não, você vai ressignificando, você vai tomando consciência, é tipo
tirar lá do fundo, lá de dentro, sabe? E trazer para a luz, para a consciência, e saber que sim, que é possível, sim, que existe pessoas ricas, super humildes, né? Que, que dinheiro sim traz felicidade, sim, né? Porque já agora você começa a pensar, ai, dinheiro não traz felicidade, gente. Então tá. Se você tivesse dinheiro, como seria, né? Você ia conseguir ajudar melhor a sua família, você ia conseguir ajudar outras pessoas, você ia conseguir pagar um convênio médico, né? Então, assim, dinheiro traz felicidade, traz conforto, você ia poder viajar, né? Então, esses tipos de crenças, né, que vai tirando isso, afastando a prosperidade da nossa vida. Então, você começa a ressignificar, entende? Isso é um dos motivos também que impede a gente de prosperar. O quarto motivo é a autossabotagem. Autossabotagem, as pessoas geralmente falam que é preguiça, e não é, não tem nada a ver disso. Autossabotagem é se autossabotando. Eu estou sabotando a minha própria vida, mas isso é uma forma muito inconsciente. E trazendo um pouquinho para o lado sistêmico, revendo algumas situações que poderia acontecer lá atrás, o que é autossabotagem? Ah, se eu tive um parente lá atrás, né, que era muito bem sucedido e de repente ele perdeu tudo, ele foi roubado. E aí o que acontece? No sistema, eles vão entender que ter prosperidade é muito perigoso, pode ser roubado, né? E aí o que acontece? Vai passando essa energia, porque lembra que campo morfogenético é energia inconsciente do nosso sistema? Sim. Então isso vai passando de geração em geração, e aí quando eu estou no meu limite, tipo assim, eu tô ganhando bem, só que aí o que acontece? Eu acabo me auto-sabotando. Por quê? Porque alguém lá de trás não foi muito bem sucedido. Então, assim, se eles não podem, eu também não posso prosperar, porque é perigoso e eu não quero morrer no inconsciente, tá? E aí acontece a autossabotagem. E aí você acaba não conseguindo sair, né, de determinada situação, de prosperar. Tipo, ah, eu consigo fazer só até R$ 1.000 e eu não consigo passar disso, porque se a minha mãe não teve, meu pai não teve, eu também não posso ter. E aí eu vou me auto-sabotando. Por isso que a gente precisa ter muita consciência e muita clareza do que acontece na nossa vida, do que se repete, para a gente poder tirar isso, sabe? Fazer de uma forma, um caminho diferente, uma forma diferente. E sim, falar para eles que sim, é possível, que eu dou conta, que eu posso prosperar em homenagem a vocês, né? Que não é porque eles não conseguiram que você também não vai conseguir, né? Isso daí não tem nada a ver. Desistir no meio do caminho, sabe? Gente, não existe fracasso, existe desistência. Eu aprendi isso porque eu tinha muita autossabotagem, eu desistia muito fácil das coisas, sabe? Porque eu achava que aquilo não era pra mim, sabe? Inclusive de fazer vídeo também. Quantas vezes eu me auto-sabotei, sabe? Tipo, ah, não vou fazer, ah, é muito difícil, ah, eu tenho que ficar editando, tenho que fazer isso, eu tenho que ficar postando. Enfim, muitas vezes, olha quem tá aqui, Dona Gaia. Dona Gaia adora vir quando eu tô fazendo atendimento. É o meu adocicado. Ela é minha docinha. É a minha mística. Quando eu tô fazendo atendimento, ela vem tomar água da constelação. É um barato. Mas é isso, sabe? Não desista nem no meio do caminho. Faça aquilo que você tem que fazer.
entende? Mesmo que demore o resultado, porque às vezes a gente quer tudo para ontem, né? A gente quer o resultado assim, rápido, e não existe isso, gente. Tudo é um processo, tudo é uma construção, né? E eu aprendi isso, porque muitas coisas eu começava a fazer e parava, lia livro, começava a ir, não terminava, muitas coisas. E isso também é um motivo de se auto-sabotar, né? Então, faça o que você precisa fazer. Não se auto-sabote, não desista no meio do caminho, tá? Mesmo que demore, mas faça e faça com amor, faça com alegria. E o quinto motivo que nos impede de prosperar é medo. Medo de brilhar, medo de ser maior, de se mostrar, de aparecer, medo. E tenho medo também do julgamento, né? E medo de ser invejado. Vou contar uma coisa aqui que eu achei muito interessante quando eu ouvi isso. A inveja é de pobre. Ai, gente, eu achei muito legal quando eu escutei isso. A inveja é de pobre. Quem inveja o outro é pobre, porque o rico, ele não vê como inveja, ele vê como admiração. Então, o rico, ele não tem medo de ser invejado. Ele, ele até se sente grato, né? Porque se a pessoa tá olhando tanto ali o que ele tem, né? Porque a pessoa tá admirando o que ele tem e tá tudo bem. Agora, o pobre. Ai, gente. Ai, o pobre, ele fala, ai, eu andei de bicicleta, eu comprei uma bicicleta, já estão com inveja de mim. Fui viajar não sei aonde, eu pagando não sei quantas prestações, estão com inveja de mim. Gente, eu admito, gente, eu dou tanta risada. Ai, Senhor, é muito legal. E se você parar para pensar, é verdade. Gente, a gente não tem que ter inveja. Agora você começa a entender se você tem inveja ou não. Como que você se sente quando vê uma pessoa prosperando? Como que você se sente? Observa isso, porque se você tem inveja, você é pobre. Se você tem inveja da pessoa, uma vizinha chegou lá com um carro bonito, não sei o quê, né? Ou então um homem arrumou uma namorada bem bonita, né? Aí o que você vai falar? Olha lá, ai, nem é tudo isso, ele é mó feio pra ela, aposto que tá bancando, ou que não sei o quê, sabe? Essas coisas, presta atenção, gente, presta atenção. Tem muita coisa para falar sobre isso. Medo de brilhar, né? O que é o medo de brilhar? O medo, gente, é bem bloqueador, vamos dizer assim, né? Eu tive muito medo, assim, de me expor, sabe? De achar o que ficar pensando o que os outros vão dizer, como que eu vou me portar, como que eu vou me comportar, sabe, das câmeras, né? Diante da câmera, porque não são câmeras, só uma. Mas enfim, eu ficava pensando, sabe, se as pessoas iam gostar dos meus vídeos, se iam assistir meus vídeos, se iam ter pessoas que iam me criticar, medo da crítica, sabe? Do julgamento. Então, muitas vezes eu deixava de fazer vídeos, de gravar, justamente por isso. Medo de se expor, sabe? E às vezes as pessoas, elas entendem que tem que ser perfeito. Elas entendem que tudo tem que ser assim, sabe? Que nem atores de novela, de cinema, enfim, que tudo tem que ser ali bonitinho. Gente, eu não tenho o melhor cenário, vocês estão vendo, né? Essa sou eu, né?
Eu falo assim mesmo, às vezes vai vir palavras que vai sair enrolada, eu vou dar risada, e essa sou eu, tá? Essa sou eu. Eu não vou ficar fingindo uma coisa que eu não sou, falar de uma forma que eu não falo. Essa eu falo tanto aqui quanto fora. Apesar que tem algumas pessoas, né, que falam que nos vídeos eu falo mansinho, eu falo bonitinho e não, gente, eu falo alto. Mas essa sou eu, tá? Então, assim, não tenha medo de nada, né? Às vezes a gente também tem medo de prosperar mais que os nossos pais. E isso é, na visão sistêmica, é por lealdade. Ah, se a minha mãe não teve um bom relacionamento, por que que eu vou ter? Né? Se minha mãe, se meu pai não teve casa boa, não teve um carro bom, por que que eu vou ter? Isso é medo também, mas isso é um medo inconsciente, sabe? Claro que tem os filhos que pensam já diferente. A dona Gaia não para de se aparecer nos meus vídeos, né, dona Gaia? Mas isso é muito inconsciente, sabe? Então, assim, não tenha medo, né? Mostra mesmo o seu trabalho, mostra quem você é, né? Essa é você, é a sua essência. E tá tudo bem, não é? E ainda tem uma dica bônus, eu vou trazer para você também. E um bônus, né? É deixar de cobrar, né? Pelo seu trabalho. Ai, gente, tem muitas coisas, muitas coisas. Mas uma das coisas é deixar de cobrar pelo seu trabalho, sabe? Às vezes as pessoas ficam se sentindo inferior. Também vou dizer que eu também era assim, né? Deixava de receber, ou às vezes eu tinha medo de cobrar, né? Pelo meu trabalho, às vezes eu queria cobrar baratinho. Esse é o não merecimento, né? É pessoas que não se sentem merecedora. Ou então deixava as pessoas, sabe, fazer o que quer, dar o seu preço. Ah, tá bom, né? Então, isso daí também impede de você prosperar. Presta atenção, a partir do momento que você faz o seu serviço, se a pessoa aceitou ali, faça o seu, coloque o seu preço, né? Valoriza o seu trabalho. Porque se você não valorizar, meu bem, experiência própria, ninguém vai. E às vezes você fica pensando de, assim, eu vou falar que isso era meu pensamento, tá? Ah, vou cobrar barato para vir mais gente. Não. Sabe por quê? Porque tudo é energia. Então aquilo que eu vibro, aquilo que eu emano, não vai retornar daquilo que eu estou pensando, não, porque eu estou emanando escassez, eu estou emanando medo, emanando, sei lá, sabe? Mas não vai vir da forma que eu penso que vai, sabe? Vai vir, e quando vem, vai vir pessoas também com a mesma vibração, com o mesmo pensamento que eu, sabe? Pessoas que não vai valorizar o trabalho do outro. Pessoas que vai querer ficar vivendo de troca. Ai, vamos fazer uma troca? Gente, presta atenção, troca. A nossa troca hoje é dinheiro, Pix, né, cartão. Até boleto a gente gera se precisar, se a pessoa quiser, não tem problema. Mas não se faça troca, sabe, de terapia por terapia, porque assim, ali você só vai estar conhecendo o trabalho da outra pessoa e não tem problema. Porém, é o como você vê essa troca, sabe? Tipo, ver uma como fosse uma vantagem, entende? Então presta atenção. Todos nós temos o mesmo poder, tá? Todos nós somos capazes de transformar a nossa vida, criar a nossa realidade, fazer a diferença. Independente da família que você tem, da ancestralidade que você veio, independente, a gente pode
E a gente deve fazer o melhor, fazer a diferença, porque é isso, é para isso que estamos aqui. Então, respira fundo e vamos dizer para nossa ancestralidade, para os nossos pais, né? Querido papai, querida mamãe, querida ancestralidade, eu vejo todos vocês, eu honro a dor de todos vocês, mas eu escolho fazer um pouquinho diferente. Eu escolho fazer o meu melhor em homenagem a vocês, em homenagem à vida que chegou através de vocês. Eu faço o meu melhor. Eu vou para a vida, eu prospero, eu me permito. É isso, se permita prosperar. Gente, eu vou até tirar aqui uma cartinha sistêmica para vocês, para a gente falar sobre o que a cartinha sistêmica traz, uma frase, né, sobre esse assunto. Ó, minha cartinha sistêmica. Então, vamos lá. Olha só. Sou fiel a você. Sou fiel a você, eu sou fiel ao sistema, né? Então, quando a gente é fiel ao sistema, a gente se sabota mesmo, né? Mas o que a gente pode fazer de diferente? Como pode ser mais leve? Como pode ser mais divertido? Como pode ser mais incrível? Tudo isso, né? Queridos ancestrais. Eu tomo comando da minha vida. Ai, que delícia! Eu tomo comando. É isso. É prosperar, é ir pra vida. Eu espero que você tenha gostado. Tenha trazido clareza, reflexão, reflita e vá para sua vida. Você merece. Nós merecemos, tá? Um grande beijo, gratidão, gratidão, gratidão. Curta, comenta, compartilha. Me ajuda a crescer esse canal, tá bom? Beijo e até mais.